Olá, hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho de João. E hoje o faremos no capítulo 4, dos versículos 1 até o versículo 26, por uma questão de tempo. Então vamos ao texto. Diz assim a palavra do Senhor. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando Jesus ficou sabendo disso, saiu da Judeia e voltou uma vez mais à Galileia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim, chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali um poço, o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: "Dê-me um pouco de água." Os seus discípulos tinham saído para comprar comida na cidade. A mulher samaritana lhe perguntou: "Como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber?" Pois os judeus, eles não tinham uma boa relação com os samaritanos. Jesus lhes respondeu: "Se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e dele receberia água viva." Disse a mulher: "O Senhor não tem com que tirar água, e o poço é fundo. Como pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e o seu gado?" Jesus respondeu: "Quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água para jorrar para a vida eterna." A mulher lhe disse: "Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água." Ele lhe respondeu: "Vá, chame o seu marido e volte." "Não tenho marido", respondeu ela. Disse-lhe Jesus: "Você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade." Disse a mulher: "Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar." Jesus declarou: "Creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade." Disse a mulher: "Eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós." Então Jesus declarou: "Eu sou o Messias, eu que estou falando com você." Vamos dar uma paradinha aqui para fazer alguns comentários nesse texto maravilhoso. Nos chama a atenção alguns fatos interessantes. Primeiro, nos versículos 1 e 2, fala que alguns discípulos, estavam tentando criar uma disputa entre Jesus e João. Começaram a lhe questionar que Jesus estava batizando mais gente do que João. E Jesus não entra nessa. Por isso que Jesus resolveu sair daquele lugar e voltar para a Galileia, deixar João continuar o ministério dele ali e Jesus seguir adiante, levando a salvação, desta vez voltando à Galileia, mais uma vez. A outra coisa que também salta aos olhos aqui, e bem interessante, é que o versículo 4 diz que era-lhe necessário passar por Samaria. Necessário, tinha que ser. Isso chama atenção. Por quê? Porque, na verdade, para voltar à Galileia, existiam 3 caminhos. O primeiro caminho era seguindo pela costa. A gente vê isso quando estuda a parte da geografia da região lá na época. A segunda opção era atravessando o Rio Jordão e subindo pela Pérea. E a terceira opção era exatamente essa, indo por Samaria.
Mas os judeus ortodoxos, eles evitavam ir por Samaria porque existia um ódio profundo entre os judeus e os samaritanos. Então eles não queriam passar por Samaria por conta disso. Era um ódio antigo, há muito que existia, né? E só para a gente entender quem eram os samaritanos. Os samaritanos eram uma raça mista de judeus com gentios. Eles surgiram, na verdade, a partir do cativeiro lá das 12 tribos do norte, aliás, das 10 tribos do norte, lá na Síria. Quando essas tribos ficaram em cativeiro, houve relacionamentos entre judeus e samaritanos, e gentios, melhor dizendo, judeus e gentios, e daí nasceram os samaritanos. E os judeus não aceitavam a raça dos samaritanos. Eles não aceitavam, eles achavam que era uma raça impura, que não conseguiam comprovar a sua genealogia pura. Então era isso que acontecia, tinha essa raiva, essa rixa dos judeus em relação aos samaritanos. Interessante observar também no versículo 6 que Jesus, quando ele senta à beira do poço, acontece isso porque ele estava cansado. Mais uma vez, nós vemos a natureza humana em Jesus Cristo, quando ele esteve aqui nesse mundo. Ele cansou, ele teve sede, ele chorou, ele teve fome, ele se alegrou. Isso é interessante e é encorajador saber que o nosso Deus realmente tomou a forma de homem. E a Bíblia diz que ele foi provado, assim como nós, em tudo. A diferença é que ele nunca pecou. E aí nós continuamos lendo o texto, esse texto tão rico, quando ele diz aqui que a mulher samaritana, no versículo 9, ela se surpreende e questiona a Jesus. Como pode o Senhor, sendo judeu, pedir a mim, uma samaritana, água para beber? Ela tinha consciência da rixa dos judeus para com os samaritanos. Então eles não se falavam, eles se evitavam. Além disso, um homem procurar falar com uma mulher assim a sós, sem conhecer, também não era bem visto na sociedade daquela época. Terceira razão também que a mulher se surpreende com relação a isso é porque as mulheres também, elas eram uma classe considerada inferior naquela ocasião. E Jesus aqui, ele quebra 3 preconceitos de uma vez só. Interessante como Jesus agiu. Jesus era tremendo. É tremendo, maravilhoso. Então ela questiona isso. Como é que pode o senhor, sendo judeu, vir falar comigo, uma mulher samaritana? E a resposta de Jesus, ele responde para ela aqui dizendo, olha, se você conhecesse o dom de Deus e quem está te pedindo água, você lhe teria pedido e dele receberia água viva. A mulher não entendeu aquilo que Jesus dizia, por isso que ela responde dessa forma que eu vou ler agora. Ela diz assim, o senhor não tem como tirar a água, o poço é fundo, onde pode conseguir essa água viva? Acaso o senhor é maior do que o nosso pai Jacó? E ela continua questionando isso, como é que pode? Ela estava levando tudo para a seara material, mas Jesus falava de coisas espirituais. Jesus respondeu, diz o versículo 13, quem beber desta água que você está tirando aí, terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. E aqui essa mulher, quando viu essa possibilidade de não ter que voltar para tirar a água do poço, levando tudo para o lado material, ela vai e pede a ele, né? Então me dê dessa água, para que eu não tenha mais sede e nem precise voltar aqui para tirar a água do poço. Como as pessoas levam para o lado material coisas que são espirituais. Jesus não falava de água H2O. Jesus falava da água da vida, que era ele mesmo. Ele falava da água que brota do interior daqueles que nele creem. Ele falava da água que limpa, que purifica, da água que cura, da água que é alegria, que sacia qualquer sede, quer seja a sede por alegria, a sede por justiça, a sede por fé, a sede por esperança. A água que é Jesus sacia qualquer sede. Era isso que ele falava, de coisas espirituais, mas ela até então não estava entendendo, continuava ligando a coisas materiais. E Jesus continua nesse diálogo tremendo com essa mulher, quando ele diz assim, vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, ela responde. E ele diz, você falou corretamente, dizendo que não tem marido, porque você já teve 5, e o homem que está com você hoje não é seu marido. Olha que coisa tremenda. O que é que Jesus fez aqui nessa ocasião? O que Jesus fez aqui foi simplesmente forçar, entre aspas, aquela mulher a reconhecer o pecado, o pecado dela. Né? É interessante porque Jesus ele confronta aquela mulher
e ela raciocina, e ela reconhece o seu pecado. Sabe por quê? Porque não há como haver conversão se não houver reconhecimento de pecado. Não há como haver confissão de pecado se não reconhecê-lo. Então Jesus, ele força com que ela raciocine. E nesse raciocínio dela, ela vê que ela estava em pecado. Então é isso que Jesus fez e faz hoje, até hoje conosco. Nós precisamos admitir os nossos próprios pecados, nominalmente. Não é no atacado, é nominalmente. E a partir daí, nos arrependermos. Arrepender é pender para o outro lado, é sair do caminho errado e se passar para o caminho certo. É assim que acontece a conversão. Depois disso, você convida Jesus para entrar no seu coração e você passa a ter uma nova vida. Então Jesus fez isso com essa mulher. E se nós continuarmos na leitura, nós vemos o diálogo dela aqui quando ela, no versículo 21, quando Jesus diz assim: creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão, nem nesse monte, nem em Jerusalém. Local de adoração. Jesus dizia: o local de adoração está chegando a hora, e já chegou, que não é mais físico. A adoração, ela tem que ser em espírito e em verdade. A adoração é aquela que vem de dentro, vem do nosso interior, vem do nosso coração. Essa é a adoração que agrada a Deus. Ele diz assim: esses são os adoradores que o Pai procura. Então, mais uma vez, ele falava de coisas espirituais. E na frente, para esclarecer, no versículo 22, ele diz assim: a salvação vem dos judeus. O que é que ele queria dizer com isso? É porque a Bíblia tem origem judaica. O próprio Senhor Jesus, ele era judeu. Além disso, os primeiros cristãos também eram judeus. Foi dali que o evangelho saiu e a pregação da salvação, a pregação acerca de Jesus, passou a alcançar outros locais até o mundo inteiro, como é atualmente. Então, queridos, esses 26 versículos, eles são muito ricos, assim como a Bíblia toda é muito rica. Vale para que nós possamos meditar nisso, meditar no amor de Deus, no amor de Jesus Cristo e vivermos conforme a palavra. Então, antes de finalizar, se você gostou desse vídeo, você dê um like, faça sua inscrição aqui no canal se você não tiver feito ainda. Ative o sininho para que quando acontecerem novos vídeos você seja notificado. Além disso, compartilhe, porque muitas pessoas precisam ouvir a palavra da salvação. Muitas pessoas precisam encontrar a alegria que nós só encontramos em Jesus. Então você também pode ser um instrumento nas mãos de Deus. Faça isso, divulgue. E também não esqueça de responder as duas perguntas. O que é que Deus está falando comigo, ou que Deus falou comigo com esse texto? Essa é a primeira pergunta. E a segunda, o que é que eu vou fazer a respeito? Se você desejar, e eu ficaria muito feliz também se você comentar, discordar, você tem todo o direito de discordar, acrescentar o que você achar que deve ser acrescentado, faça isso, faça os seus comentários aí embaixo, questionar também, fique à vontade para fazer isso. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.